Este é o Jornal da Metrópole no ar. 11h38, Nardelli Gomes. Obrigada, Abraão Brito. Já de volta com o Jornal da Metrópole no ar. Hoje a gente está falando, para vocês que acompanham a gente, o Jornal da Metrópole no ar, todas as quintas e sextas-feiras, se dedica ao Jornal da Metrópole, que hoje está completando a sua edição de 10 anos de aniversário. 525 edições nesse período de 10 anos. A data é 18 de julho. Foi ontem, mas o jornal sai às quintas-feiras. E hoje, como sempre nas quintas e sextas, a gente recebe Bárbara Silveira, que é editora-chefe do jornal, para a gente falar um pouquinho sobre as pautas que estão no jornal nessa semana. E uma das pautas mais importantes, no meu ponto de vista, dessa edição do jornal, se chama Do Sonho ao Pesadelo. Milhares de baianos são prejudicados por construtoras que não entregam imóveis prometidos. E conforme o combinado, a gente vai receber um especialista aqui para nos ajudar a entender um pouco melhor essa questão. É Henrique Guimarães, advogado especialista em direito imobiliário, que já está aqui com a gente. Doutor Henrique, bom dia, tudo bem? Um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Nardelli, bom dia a toda a equipe da Metrópole. É um prazer retornar aqui para poder prestar alguns esclarecimentos acerca de uma questão que é tão sentida pela população, problemas aí que não são de agora, que já vêm sendo enfrentados e gerando aí muitos problemas. E o que a gente puder colaborar para os esclarecimentos será sempre um prazer. Porque é um transtorno que só quem passa é que sabe, né? A gente imagina, poxa, que dor de cabeça, né? Que atrapalhada na vida da pessoa. A pessoa reúne tudo que tem para conseguir comprar um imóvel, deposita naquilo todo o sonho da sua família, de viver no seu apartamento, de ter o seu canto, como vai arrumar, como vai decorar, sabe? Aumentar a família, casar, ter filhos. E aí, de repente, junta todo o recurso financeiro que tem, deposita nisso, aposta tudo nisso, e aí isso acaba virando esse pesadelo que dura anos e anos, e você já não sabe mais se vai conseguir concretizar aquilo. Quando você pensa em desistir, acaba tendo prejuízo também. Gabriel Nascimento, que fez essa matéria, ele conversou com uma pessoa. Teve até um ouvinte que ligou, não sei se foi esse mesmo que Gabriel conversou, que contou esse caso, né? Que ele estava com o casamento marcado, o apartamento comprado, com a demora, o atraso, que muitas vezes acontece também, né? Em outros casos. Ele acabou adiando o seu casamento. Nesse segundo prazo também não houve a entrega. Ele casou, foi morar na casa da sogra, a esposa engravidou, teve filho. Então, imagine todo o transtorno na vida dessa família. E até hoje o apartamento não foi entregue, ou foi entregue muito depois? Não sei já se o caso foi dele entregue bem foi depois. 2016, se eu não me engano. Exatamente. E eles compraram em 2009. Terrível isso, né? E um detalhe, né? O casal ainda tem que forçadamente se adaptar à sogra, né? Vem Abraão, claro que ele tinha que observar esse detalhe, né? A sorte da sogra é que o genro dela não era tu. Mas, Henrique, toma distraído. Vamos falar um pouquinho sobre esse caso, né? Quais são os... Sei lá, eu nem sei por onde eu começo. Quais são os direitos que uma pessoa nessa situação pode acreditar que tem, que vai ter resolvido? Olha só, o atraso na entrega de imóveis, ele gera uma série de direitos para os consumidores que se veem lesados por essa circunstância, que vão desde o direito a receber aluguéis na modalidade de lucros cessantes, ou seja, os aluguéis não que a pessoa esteja pagando, mas que ela deixou de ganhar, haja vista que não fosse o atraso, ela poderia eventualmente alugar sua unidade a terceiros e oferir essa renda. Renda essa obstaculizada em virtude do atraso. Tem direito a juros e multa de mora. Por quê? Se o consumidor, durante período de construção, no seu plano de pagamento de poupança, se ele atrasar um dia sequer o pagamento de uma única parcela, irá incidir em cargos de juros e multa de mora. Em contrapartida, o atraso da construtora, por sua vez, tem que gerar essa mesma consequência jurídica em favor do consumidor, pelo princípio elementar de justiça. E aí nós temos também direito à indenização por danos morais, porque, como você bem colocou aí na introdução do assunto, não estamos falando da compra de um aparelho celular, nós estamos falando da compra do bem maior, que a família brasileira mais almeja, que é a casa própria. Então existe todo um projeto, todo um planejamento familiar que é desenvolvido de vida. E não raro são colocados recursos amealhados ao longo de uma vida inteira de trabalho para a aquisição daquele bem, que é o sonho do brasileiro, o sonho da casa própria. E quando a construtora atrasa, isso gera uma série de transtornos, né?
Então, e tem algumas situações que ainda são de uma gravidade maior, como no caso da matéria aqui do pessoal do Reserva Alto Verde e outras situações semelhantes, que não é a situação única em Salvador. Observe que interessante. O Reserva Alto Verde, ele tem um agravante, que é o seguinte: tinha lá na sua fase de construção, no início, no lançamento do empreendimento, obra segurada pela Caixa, ou seguro de obra da Caixa. O que vem a ser isso? Significa que aquele empreendimento ele tem um seguro através da Caixa Econômica Federal, que foi quem financiou o empreendimento, para a hipótese da construtora vir a abandonar o empreendimento. A Caixa, por contrato, ela tem o dever de, havendo a paralisação da obra por período superior a 30 dias, de intervir e substituir a construtora. Adivinha o que acontece? Na prática, infelizmente, a Caixa Econômica Federal se omite. E qual é a consequência disso? Um empreendimento largado no meio do caminho, cuja data de entrega era 2011, nós estamos em 2018, tem pessoas que pagaram à vista, tem pessoas que pagaram 50%, pessoas que estão financiando, e simplesmente existem já várias ações judiciais pleiteando isso da construtora e inclusive da Caixa Econômica Federal, porque ela é solidariamente responsável por isso. Tem decisões judiciais liminares de juízes determinando a imediata substituição da construtora pela Caixa, e a Caixa não cumpre. De um lado, a Caixa não cumpre, e do outro, esses juízes não aplicam nenhuma medida coercitiva que venha, de fato, obrigar a Caixa a cumprir. E aí, no meio desse fogo cruzado, ficam os consumidores, que vão ser indenizados, eu não tenho dúvida, independente da retomada ou não da obra. Isso pode acontecer ou pode se tornar inviável a retomada da obra, seja por conta das invasões que já aconteceram lá pelo sem-teto, seja porque tecnicamente venha a se tornar inviável, porque o desgaste, a obra está ali exposta às intempéries, enfim, esse tempo todo, esses anos todos, de fato pode se tornar inviável, mas a indenização ela virá, não tenho a menor dúvida. Será que essas pessoas vão receber essa indenização? Porque às vezes demora tanto e a pessoa... Você imagina, se a própria construtora, existe um contrato, um valor alto que é pago, caso a construtora não siga, a Caixa assume, uma empresa do tamanho da Caixa Econômica, você olha e diz assim, poxa, se a Caixa está assumindo, a Caixa não é a empresa de seu Zé da esquina. Então, a Caixa assumindo solidariamente, caso não aconteça da construtora, nós vamos substituir. A pessoa confia e entrega tudo. E aí nada acontece, você pensa assim, não existe justiça, não vou ver minha indenização. E não é um valor tão pequeno, né? Esse seguro-obra que você tem que pagar junto com a prestação não é uma coisa tão insignificante assim, não. E sabe o que é a maior ironia disso tudo? Quem que é a principal gestora dos programas governamentais de habitação no país? A Caixa Econômica Federal. De quem se deposita confiança, não só por estar previsto no contrato, expressamente, mas também por toda a relevância que a Caixa Econômica tem na questão da habitação no país. Você pensa, casa própria, pô, vou contar com a Caixa. Exatamente. É quem primeiro se lembra, mas na prática, o que a população precisa saber é que situações como essa estão aí no Trobogi, não só no Trobogi, a gente tem vários outros empreendimentos semelhantes a esse em Salvador, com seguro de obra da Caixa, e que os consumidores, os clientes, os cidadãos, as famílias ficaram a ver navios porque a Caixa não cumpriu com seu dever legal. E aí vamos supor que a pessoa diz assim, eu não quero mais esperar, eu quero barbaia, Abraão. Quero receber de volta aquilo que eu investi. Nesse e em outros casos, tem o tal do distrato, que você teria descontado 50%, 45%, perde daquilo que você pagou porque estaria rescindindo o contrato, sendo que naquele mesmo contrato havia sido descumprido pela construtora, que não respeitou as cláusulas, as regras, os prazos. Como é que é isso aí? Esse é outro tema interessante. Primeiro que essa redução ela não respeita os ditames constitucionais. Posso afirmar, sem medo de errar, que essa legislação ela é francamente inconstitucional. Né? E a gente sabe aí que em Brasília existe muito lobby de todos os setores e da construção civil é evidente que não brinca em serviço. Por conta da crise econômica, ela teve muitas perdas e está querendo recuperar isso em parte às custas e sob o sangue dos consumidores que elas próprias prejudicaram ao atrasar a entrega. Então, isso não tem constitucionalidade, isso não tem amparo constitucional, em primeiro lugar. Segunda questão é o seguinte, essa redução drástica ela só se aplicaria
em caso de o distrato acontecer por interesse, por iniciativa do consumidor, sem que houvesse um descumprimento contratual de parte da construtora, que a gente sabe que na prática, na maioria dos casos, os distratos, eles são o consumidor, ele procura fazer o distrato por conta de um atraso. Por quê? Se existe uma programação, um projeto de vida familiar, para aquela data ali vai entregar, o cliente assina o contrato de promessa de compra e venda com prazo de 24 meses, de 30 meses, tem aquela data, ele se organiza e planeja toda a sua vida para aquela data, nascimento de filho, Exatamente. ou filho que vai estudar, vai se mudar para a escola tal, porque ele vai ficar naquele novo endereço, ele vai mudar de emprego, tudo ele se organiza, seu projeto de vida familiar e pessoal, em cima daquela mudança de endereço. E quando isso não acontece, isso gera toda uma gama de prejuízos para aquele núcleo familiar. E daí, às vezes, ele se vê obrigado a buscar outro empreendimento. Não tem a disponibilidade de esperar, às vezes, 1, 2, 3, 4, 5 anos. E daí, não é justo você penalizar duplamente um consumidor. Sim. Uma vez pelo atraso e outra vez porque Pela você vai perda enfiar a do mão valor. no bolso do consumidor. Porque a camarada pagou ali 400 mil de poupança e a construtora, além de atrasar, ainda se sente no direito de reter, de ficar para si com 50% do valor que o cliente pagou. Pense num absurdo, né? Na Bahia Parafraseando tem Otávio Mangabeira, não é só na Bahia, né? No Brasil você tem um precedente. Então, essa é uma legislação absolutamente sem pé nem cabeça. Você perde o imóvel, ainda perde o seu depósito, né? Mas, Jeca, mas tem muita gente que de fato perde esse dinheiro? Na verdade, essa perda ela só acontece nos casos em que a construtora decreta falência, alguma coisa nesse tipo. Porque, na maioria dos casos, havendo motivo por parte da construtora, geralmente é o atraso, o consumidor ele recebe de volta, não só recebe de volta, como recebe 100% e ainda tem direito a uma indenização pelo atraso. Tem um prazo máximo para as construtoras, se eles atrasarem? Assim, quantos meses podem atrasar sem haver essas desavenças? O que acontece é que na esmagadora maioria desses contratos de promessa de compra e venda, existe uma cláusula lá que se convencionou chamar ficou popularmente conhecida como cláusula de tolerância, que normalmente assinala um prazo de 180 dias para a entrega. Existe uma controvérsia judicial a respeito de se essa cláusula tem validade ou não, porém eu posso dizer que, em termos estatísticos, majoritariamente o Poder Judiciário tem acatado como válida essa cláusula. Entendi. Existe essa tolerância de 6 meses depois da data inicial estipulada. A discussão vem porque contrapartida semelhante não é otorgada ao consumidor, o que, de certa forma, viola o princípio do equilíbrio nas relações de consumo. O consumidor, se ele atrasar 6 meses, a construtora vai fazer um distrato unilateral, vai levar, talvez, aquele imóvel a leilão, enfim, e o consumidor vai pagar uma série de encargos, ou seja, não existe semelhante contrapartida. Só vale para um lado, né? Só vem a nós. Exatamente. Então, aqui na Ardele Gabriel Nascimento diz que no caso do ouvinte que casou e mudou data de casamento, teve filho, ficou morando com a sogra, diz que ele teve o dinheiro devolvido pela construtora depois de acionar a justiça. Teve uma audiência de conciliação em 2013, a construtora só entregou o apartamento que ele tinha comprado em 2016. Se ele não tivesse conseguido desfazer o negócio, né, que ele conseguiu, teria esperado 4 anos para a entrega do imóvel. E tem todo esse trabalho, né, que você tem que acionar a justiça, tem que se indispor, além do prejuízo, Toda a você ainda tem todo burocracia. esse gasto além, né? Verdade. Bom, vamos fazer o seguinte, uma pausa aqui no assunto para a gente ouvir a informação do trânsito, Aragão, e a gente continua já já. O trânsito na metrópole. Oferecimento AVI Segurança Patrimonial e Serviços, certificada ISO 9001, agora também é segurança eletrônica. Olá, muito bom dia a todos. Olha, a manifestação dos professores da Rede Municipal de Ensino continua causando muitos transtornos para quem está ali na região do Shopping da Bahia. Eles saíram da frente da Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Anita Garibaldi, e foram em direção à Ceazinha do Rio Vermelho. Ainda não se sabe se eles já chegaram lá ou continuam em caminhada, mas o que sabemos é que o trânsito está bem travado, bem complicado nas vias próximas, como Lucai, ali a entrada do Vale das Pedrinhas, Rua Conselheiro Pedro Luiz, também no Rio Vermelho, além da Demar de Barros em Ondina, ladeira do Campo Santo e Rua Caetano Moura na Federação, afetando até o tráfego da Rua Padre Feijó no Canela. Na Anita Garibaldi, em direção a Vasco da Gama, ou seja, no sentido contrário, também tem lentidão, mas é por causa de obras realizadas ali perto da Praça Lorde Cochrane. Tem trânsito complicado ainda nos dois sentidos da Joana
Dona Angélica, da Dom João VI em Brotas, ali perto do Aristides Maltês, também na Estrada da Liberdade e na Cidade Baixa, que inclui aí a Barão de Cotegipe, a Avenida Fernandes da Cunha, Jequitaia, no sentido Baixa do Fiscal, e Nilo Peçanha, um pouco antes do Mercado Centro-Sul. Cristiane França para o Jornal da Metrópole no ar. Valeu, obrigada, Cristiane França. A gente está recebendo aqui hoje, vocês estão ouvindo, a gente está conversando com o doutor Henrique Guimarães. Ele é advogado especialista em direito imobiliário e a gente está falando sobre a situação do sonho da casa própria, que muitas vezes vira pesadelo quando tem uma demora muito grande na entrega, ou quando a empresa vai à falência e acaba nunca entregando, ou quando o prédio que você está esperando ser concluído é invadido e já tem outras famílias morando no local, o que torna o pesadelo ainda bem pior. Eu estou vendo aqui também dentro dessa matéria de Gabriel Nascimento sobre o auge e a queda do mercado imobiliário. A gente viveu há alguns anos aquele momento que a gente chamou de boom do mercado imobiliário, que a cidade virou um canteiro de obras e que tinha empreendimentos sendo construídos em todo lugar. E as oportunidades também ficaram mais acessíveis para as pessoas porque tinha empreendimentos para todas as classes. E aí eu estou vendo aqui na matéria dele que as construtoras se prepararam para vender imóveis como nunca, mas não para entregar com o mesmo cuidado. E muitas pessoas que compraram naquele período, que foi mais ou menos entre 2006 e 2014, acabaram tendo prejuízo. Foi o período que aconteceu esse boom imobiliário, como você bem colocou aí, foi o que a gente passou para Gabriel. Tinha empreendimentos aqui, tinha construtoras em Salvador lançando como a PDG, tinha 33 empreendimentos simultaneamente subindo em Salvador. Nossa. A OAS chegou a ter 18 empreendimentos subindo ao mesmo tempo em Salvador. Me diga uma coisa, Faltava mão de obra. É isso que eu ia te perguntar. A empresa tem como comprovar a capacidade de erguer 33 empreendimentos ao mesmo tempo? Como é que é a autorização para mais um empreendimento? Você vai dar conta disso? Eu vou. E ninguém checa? Como é que é? E a mão de obra, né? Sim. Não existe esse controle, de fato, sobre a capacidade financeira da construtora para lançar um empreendimento. Ela simplesmente adquire o terreno e entrega na prefeitura um projeto daquele empreendimento e faz o lançamento e começa a vender, né? Então, a gente viu depois que a PDG até entrou em recuperação judicial, né? Outro fator que prejudicou bastante consumidores também. Mas, de fato, o que aconteceu foi isso, né? Uma confluência de fatores, como uma demanda reprimida. As maiores construtoras na época, nesse período aí de 2006, etc., abriram seus capitais, enfim, se capitalizaram muito. Políticas governamentais que injetaram muito dinheiro no setor, como PAC, Programa Minha Casa Minha Vida, a queda nos juros também dos financiamentos, tudo isso confluiu no mesmo momento, né? A tempestade perfeita em favor do mercado imobiliário, que gerou o boom. Então, todo mundo saiu construindo, até que não tinha construtora, botou construtora no mercado para construir, pegando aí a parceria com a Caixa, do programa Minha Casa Minha Vida. Aí alguns desaguaram em situações como essa do Reserva Alto Verde. E, como eu falei na matéria para o Gabriel, elas se prepararam como nunca para construir e lançar empreendimentos. Não se prepararam da mesma forma para cumprir os prazos de entrega, gerando, então, uma demanda, um atraso absurdo nas entregas, descumprimento em massa desses contratos, o que gerou prejuízos para milhares de famílias, e não só em Salvador, como no Brasil inteiro. E, naturalmente, essas famílias foram buscar os seus direitos através do Poder Judiciário. Buscar a sua recompensa, buscar uma recomposição do prejuízo que as construtoras lhes impuseram. Eu lembro que nessa época, Nardelli, aquela região da Paralela ali era um vale de stand de venda. É verdade. Por todos os lados, aquela panfletagem também nos sinais, né? Muito. Era uma chuva de imóvel por todos os lados, por Salvador mesmo. Até Lauro de Freitas também, que foi na época que os empreendimentos começaram a ir mais até Lauro de Freitas, a crescer aquela região dali, né? É verdade. E se tem uma noção assim de quantos processos estão na justiça em relação a isso? Aqui em Salvador, pelo menos? Posso dizer que tem bastante gente, não sou eu que trabalhei, a gente saiu, tivemos uma iniciativa pioneira aqui em Salvador e na Bahia, mas obviamente não atuamos de forma exclusiva. Tem muitos escritórios que também se dedicaram a esse segmento, de sorte que existem algumas milhares de ações no Poder Judiciário e, infelizmente, aí enfrentando os percalços do Poder Judiciário, da morosidade, do nosso TJ, que infelizmente aí o CNJ, na avaliação anual do CNJ, tem ficado aí nas últimas posições ano a ano no ranking de performance e produtividade.
mas que estão aí bravamente buscando seus direitos no Poder Judiciário. Alguns conseguem composição, acordos no meio do caminho para ter abreviado esse período de espera do Poder Judiciário. Outros, as ações se estendem um pouco mais. Henrique, olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer pela presença aqui para nos ajudar a entender melhor essa situação. Eu acho que fica para as pessoas que estão aí ouvindo e que estão vivendo esse problema no momento, a sua frase de que você não tem qualquer dúvida de que essas pessoas serão indenizadas. Muito embora o atraso, a dor de cabeça, mas se chegará a uma conclusão positiva para essas pessoas, eu também quero crer que sim. Muito obrigada pela sua participação na matéria e aqui com a gente no estúdio. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer. Parabenizo o programa por estar abordando temas aí sempre de relevância social, como esse também não é diferente, tá certo? Deixo um forte abraço a toda a equipe e aos ouvintes da Rádio Metrópole. Doutor Henrique, desculpe a minha ignorância, mas uma coisa que me revolta, o cidadão está lá, né, querendo receber o seu imóvel, já está tudo atrasado, ele continua pagando a prestação, e quando ele atrasa um pouquinho, vem cobrar juros de mora, ele não está nem morando no apartamento ainda. Meu Deus, pelo Você amor está de guardando Deus. essa piada aí. Vamos ó. ali na Giro tela. de notícias. Vamos pro giro de notícias. Demais. Logo. Vamos, ou o vamos. giro na volta. O giro na volta. Então tá bom. Vamos pro Pronto. intervalo, a gente volta já. Não saia daí. Não saia daí. O Jornal da Metrópole no ar. Volta já. Volta já.